Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte. Dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão, a 2h30 daqui nós fizemos a viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mas o percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é a zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Olha como o condomínio ficou. Olha a força da água. Olha pra aqui as caras como ficou. O carro boiou. O indivíduo tentando atravessar ali. Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023.
Estamos aqui fazendo uma análise da ocupação do solo urbano para a implantação de condomínios. E muita gente pensa que as mudanças climáticas acontecem porque o clima está sendo alterado de forma natural. Só que a maneira como se ocupa o solo urbano, o que traz impactos ambientais, antrópicos, é que vem trazendo mudanças climáticas no nosso Brasil e no mundo. Aqui a expansão de condomínios aqui em Feira de Santana, ela é notória, e esses projetos de construção de condomínio vêm contrariando todas as questões de desenvolvimento urbano, sustentabilidade. Aqui a gente observa um caso único, e aonde surge um componente arbóreo próximo à residência, e na verdade esse componente arbóreo ele deveria estar presente na frente de todas as residências que compõem esse condomínio. E aí o que é que a gente verifica? Muita construção, muita parede, muita estrutura de muro, de calçadas, mas a estrutura arbórea ela tem pouca expressão. Aqui existe um caso isolado neste condomínio, onde o estacionamento dispõe de algumas espécies arbóreas. Ali na frente nós temos outra árvore ocupando a artéria daqui desse condomínio. No entanto, o que é que a gente verifica? Essas casas, elas estão desprovidas de componente arbóreo, e essa rua, ela é uma rua larga, e as calçadas para a implantação do componente arbóreo, nós não temos assim condições de percorrer todo esse condomínio, mas a média é essa aqui, ó, que nós estamos vendo. As casas, elas estão desprovidas de o componente arbustivo, herbáceo e arbóreo. E é necessário se fazer uma integração entre as leis ambientais e a Secretaria do Meio Ambiente deve ter uma sintonia com essas empresas que constroem, que edificam os condomínios aqui em Feira de Santana, porque esses condomínios se resumem a verdadeiras ilhas de calor. Aqui a gente observa, a calçada já é mais larga e não temos
é o componente arbóreo diversificado aqui. E a vegetação é uma vegetação com baixo percentual e é necessário se fazer um planejamento aonde essas casas precisam estar sendo beneficiadas com a sombra do componente arbóreo diversificado. E é muito irregular a proposta de arborização. Aqui nós temos essas árvores, só que as casas estão desprovidas de árvores para que assim essas residências venham ser refrigeradas durante o dia e principalmente na época do verão. E existem condomínios que têm uma quantidade bem menor de componente vegetal, estruturas umidificadoras do que esse condomínio. Essa calçada deveria estar arborizada. Nós temos aqui a cerca viva, né? A cerca viva. Essa é uma proposta que deve estar presente em todas as infraestruturas de condomínio para umidificar o ar da área de condomínio. E aqui nós temos algumas estruturas vegetais, elas estão dispersas, elas deveriam estar mais próximas para formar uma parede vegetal. Enfim, esses universitários que fazem o curso de engenharia ambiental, eles deveriam ser convidados para participar de um estágio de vivência antes da construção destas residências nesses condomínios, com a visão de cidade sustentável. Aqui a gente observa a situação dessas casas aqui neste condomínio. Não existem árvores para refrigerar o ambiente urbano e é necessário tornar o solo urbano permeabilizado, ou seja, essa proposta desse gramado deve ser uma proposta apresentada para cada proprietário de casa nos condomínios, não como uma questão de opção ou beleza de paisagismo, mas as pessoas precisam entender que o agravamento do aquecimento global e das mudanças climáticas, principalmente na região do Nordeste, que é mais quente, essas condições vão se agravando, vão aumentando as temperaturas, as mudanças climáticas e o aquecimento local, regional e global, em função de se existir muita calçada. É necessário, antes da construção destes condomínios, o poder público compartilhar com essas empresas, essas construtoras, o que se chama responsabilidade ambiental. Porque aqui em Feira de Santana já houve um caso da morte de uma senhora em dia de enchente. Então é necessário se trabalhar acendendo o sinal vermelho
para que as pessoas caiam na real e consigam ser sensibilizadas para que haja uma reversão desse critério de ocupação do solo urbano para a construção de condomínios. E é necessário mostrar de forma científica, de forma matemática, que quando se reside num condomínio que não existe a cobertura vegetal, herbácea, arbustiva e arbórea, o aumento do consumo de energia é uma realidade. E isso representa custo com conta de luz. Isso pesa no orçamento. E desta forma, há necessidade de se fazer uma sensibilização e, como é uma questão de segurança local, regional e nacional, as questões ambientais, é uma infração, deve se tornar uma infração, assim como se multa um veículo, um proprietário de veículo, que está ultrapassando a velocidade limite na própria zona urbana. E é necessário se estabelecer leis que venham penalizar ou mesmo suspender a construção na planta de projeto de estruturação de condomínio, quando a proposta que está ainda na planta não apresenta nenhuma estratégia nem vivência de cidades sustentáveis, e que esses projetos de urbanização venham comprometer a cobertura vegetal local, regional e global. Porque cada alteração que é feita em qualquer parte do globo terrestre, na biosfera, vai trazer alteração global do clima. E aí é necessário que se pague o custo dessas alterações através de uma negativa de construção de condomínio, porque agora surgem condomínio em todo lugar e de uma forma desenfreada. Não existe fiscalização, porque aqui em Feira de Santana existem condomínios que estão ainda na planta, que está sendo construído agora, que não tem nenhum espaço disponível, ou quando tem, a cobertura vegetal primária foi toda cortada. Essas áreas de condomínio eram sítios que eram arborizados, existia muita mangueira, muita fruteira, e cortaram, e deveriam deixar alguns talhões da vegetação primária dos sítios para compensar a ocupação urbana. Isso virou, como se diz na linguagem popular, uma bagunça. Não existe nenhuma gestão ambiental a rigor que se respeite a própria Constituição da nossa República de 1988, artigo 225. E as crianças é que vão pagar o preço
dessa omissão. Aqui nós estamos vendo muita criança aqui, ó, graças a Deus. Elas é que vão pagar o preço por impactos ambientais causados pelos adultos. Nós adultos devemos deixar um legado para estas crianças de ambiente saudável, com menos impacto ambiental, sensação térmica mais agradável. E a gente, para fazer essa chamada, é necessário que o poder público, através do Ministério Público, da Secretaria do Meio Ambiente, é necessário levar a sério esse problema de tanto solo urbano impermeabilizado e tantos condomínios sem arborização, aonde as pessoas, talvez por desinformação, por falta de educação ambiental, por analfabetismo ecológico, elas aceitam adquirir casas em condomínio que são verdadeiros desertos, que só tem calçada, asfalto, infraestrutura, residência, e se omitem a cumprir o que está estabelecido ou pré-estabelecido no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É necessário a gente entender o seguinte, que muitas nações já padeceram por conta de tempestade de areia, como é o caso dos Estados Unidos, o estado da Geórgia. Em 1930, as tempestades de areia, durante 10 anos, trouxeram prejuízos significativos para a economia local. E a gente há de convir o seguinte, que no município de Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Bahia, o manejo de impacto ambiental dos solos arenosos que estão sendo cultivados com a monocultura da soja, tem provocado a alteração climática local e tempestades de areia, chuva de granizo, enchentes contumazes. Tem sido a tônica daquele município. E essa euforia equivocada de cultivo da soja de alto impacto ambiental tem deixado até a zona urbana padecer a população citadina por conta de tempestade de areia. E no caso, os norte-americanos passaram por experiência negativa em função das tempestades de areia, mas eles aprenderam a lição e de 1930 eles criaram, em 1937, eles criaram uma lei federal para inibir toda ação antrópica de impacto ambiental. E hoje a gente vai lá e vê, assim, na prática, os resultados de uma experiência negativa que hoje nós estamos passando no nosso país. As temperaturas do Oceano Atlântico, ou a temperatura aumenta em função disso aqui. Isso aqui é uma mudança climática local, regional, e que provoca o excesso de calor e o aquecimento da atmosfera e o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E é uma bola de neve, é o efeito cascata. Cada metro quadrado de calçada impermeabilizando o solo urbano e emitindo excesso de calor para a atmosfera vai contribuir
para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E aí a conta é cara, porque agora esse mês muito vendavais no nosso país. E para quem quiser tirar a dúvida, é só acessar no YouTube e procurar tempestade de areia em Luiz Eduardo Magalhães, chuva de granizo em Luiz Eduardo Magalhães e enchentes também no município de Luiz Eduardo Magalhães. E aqui em Feira de Santana, as temperaturas são muito altas e as áreas que estão sendo adquiridas para a construção de condomínios são áreas que a sociedade, os proprietários implantaram farta cobertura arbórea, arbustiva, herbácea, e vem esses projetos e arranca tudo, deixa tudo limpo, porque não aproveitar a cobertura vegetal primária, que foi uma cobertura vegetal plantada pelas pessoas daqui de Feira de Santana, pelos avós, bisavós. E isso é uma falta de respeito à etnobotânica, ao etnoconhecimento. E toda a ação nesses projetos de construção de condomínio que coloca o faturamento, a supervalorização de áreas de condomínio, menosprezando ou subestimando a responsabilidade de deixar a cobertura vegetal ou implantar a cobertura vegetal, isso é um crime ambiental. É uma omissão. A omissão, abre aspas, a omissão, quando ela é deliberada, é irmã siamesa da mentira, fecha aspas. Quem são ou quem é a agência ou o agente regulador que faz, que libera esses projetos para a construção desses condomínios no município de Feira de Santana e nos outros municípios do Brasil? É necessário se fazer a inserção das leis ambientais como pré-requisito para se liberar a construção desses condomínios. É necessário o poder público tomar ciência antecipada, uma presciência de que aquela área que a empresa está comprando para construir condomínio, ir lá saber como é que está a cobertura vegetal, tirar foto ou filmar e fazer uma avaliação e um critério de cidades sustentáveis para implantar esses condomínios. E isso é uma conta muito cara, e quem vai pagar a conta são os próprios que adquirem esses imóveis, é a população e a geração mais nova. Então a responsabilidade é uma responsabilidade que é coletiva. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. E quando a gente assiste imagem mostrando vendavais, chuva de granizo, tempestade de poeira, enchentes, as causas estão aqui. E nós vimos neste vídeo e em outros vídeos, e a gente precisa pisar no freio e agir como adultos que somos. Nós não somos crianças, somos adultos. E é necessário que o governo federal, estadual, municipal, as universidades, toda a sociedade, as comunidades tradicionais, as ONGs, venham se mobilizar e fazer um trabalho de cooperação multidisciplinar, interdisciplinar, e nós precisamos enfrentar as causas e as consequências
das mudanças climáticas e do aquecimento global é a gente não dando lugar, não sendo flexível a qualquer pressão que venha prejudicar a qualidade do ambiente, seja ambiente urbano ou ambiente rural. A goiabeira está com o sistema foliar repleto de gotículas de água. Amanhece o dia, 7h38, e o meio ambiente amanhece o dia com condições de ser hidratado ou reidratado com esse volume de água que está aqui nesta folha da goiabeira. Aqui a gente vê que o vento está movimentando a copa dessa goiabeira e o vento distribui todo esse volume de água que nós temos aqui, ó, graças a Deus, depositado sobre o sistema foliar da goiabeira. E para evitar o excesso de calor na zona urbana, para evitar as enchentes, é necessário desenvolver um projeto de cidade sustentável em todo o país, no nosso país, no Brasil. E aqui, ó o volume de água aqui, que está depositado sobre as folhas da goiabeira. E Deus, o nosso Deus, com muita sabedoria, colocou uma serosidade sobre as folhas que retém essas folhas aqui, em condições de fixar água. As folhas, por causa dessa película de cera que tem sobre as folhas, retém a água. Essa água aqui é oriunda da evapotranspiração, e quando chove, toda a água da chuva ela é fixada aqui, ó, nas folhas também. E esse volume de água aqui é que vai reidratar o ar na zona urbana e vai impedir o excesso de calor. Esses conhecimentos é que o poder público deve disponibilizar de uma forma plena e ampla no contexto social urbano-rural no Brasil. É por isso que é necessário se fazer concurso público para contratar profissionais recém-formados de agrária, de engenharia ambiental, de nível médio superior, para contextualizar esses conhecimentos junto com o contexto social, urbano e rural. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia, Parque Lagoa Subaé, dia 30 de março de 2024. E o ciclo da água fica longo porque a água residente, tanto no solo como no ar urbano, vai estar com mais tempo hidratado ou reidratado com esse volume de água que está sobre a área foliar dos vegetais, seja a vegetação herbácea, que é o gramado que nós vemos aqui, e algumas plantas herbáceas de folha larga. Aqui é um misto. O que é que a gente observa aqui, ó? A vegetação herbácea de folha larga está com o sistema foliar repleto de água. E aqui nós temos o andu, que é uma leguminosa. Ela faz a ciclagem, ou ele faz a ciclagem do nitrogênio no solo. Aqui é um solo de jardim, é uma adubação verde e é natural. O feijão andu aduba o solo com nitrogênio. E aqui nós temos essa vegetação que é
arbustiva. A gente vê muitas flores aqui, ó, que atraem os insetos. E para o jardim, se você tem um pé de maracujazeiro, essas plantas com flores vão atrair os insetos que polinizam as flores do maracujazeiro, da goiabeira. Olha aqui, ó. A goiabeira produz flor, né? Graças a Deus. Então, isso aqui na zona urbana é necessário. As crianças precisam conhecer isso aqui na prática. Muitas escolas na zona urbana no Brasil, aqui em Feira tem escola infantil que só tem calçada no interior das escolas. E a criança fica estudando só no livro, só no papel e não vê a prática. É preciso sair com as crianças, os jovens, os adultos, os idosos na rua e fazer essas leituras. Quem deve fazer isso são os universitários. Os professores, aí você que é professor, professora universitária, você deve, a senhora, a senhorita, você deve compartilhar essa proposta de educação ambiental com seus alunos. Sair das quatro paredes, desenferrujar a junta desses jovens, levar para o campo, na zona rural, na zona urbana, para vivenciar isso aí. Verba tem, viu, para fazer isso. Graças a Deus a gente paga imposto, não paga? Então tem que reverter, reinvestir, para evitar os raios de enchente que tem aqui em Feira de Santana. O caba perde veículo, moto, porque falta arborização na cidade. Os condomínios só querem construir calçada, pavimentar o solo, esquecem de arborizar os condomínios, aí vem as enchentes. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Vamos ficar aqui com o Salmo de número 128. Graças a Deus nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. Tanquinho, Feira de Santana, Bahia, zona rural, dia 11 de agosto de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Esta propriedade é uma propriedade inserida na zona rural. Aqui nós já vemos a mudança, né, de viés. Infelizmente na zona rural do Brasil está acontecendo isso. É que o urbanizado está tomando conta, né, do rural, e se gasta somas muito grandes para se construir um muro em plena zona rural, aonde o calor local aumenta, o excesso de calor, a perda da biodiversidade, principalmente os agentes polinizadores. A rua, a estrada, do outro lado, nós nos deparamos com a situação totalmente diferente. De um lado, muro, zona rural, e do outro lado, a cerca viva. Graças a Deus, cerca viva, a murta, e uma alternativa adequada. Essa é que deve ser a proposta que a assistência técnica, extensão rural, os profissionais de pesquisa devemos compartilhar com os agricultores. Redução de poluição na zona urbana, diminui as altas temperaturas, emissão de água em forma líquida e em forma de vapor para o microclima local, quebra-vento arbóreo, evita
o ressecamento das correntes de vento, e a gente observa que a parede está bonita, olha aí, que coisa linda, graças a Deus. O manejo, a poda, a altura é regular, isso é possível se fazer. Muitas propriedades, infelizmente não é a maioria, tem a cerca viva, e nós devemos fazer através de um trabalho de facilitação, sensibilizar os agricultores para, ao invés de muro na zona rural, a arborização, recomposição do componente arbóreo, e fazer a cerca viva mista. Essa cerca viva que nós estamos vendo aqui desse outro lado, a cerca viva bem estruturada. Bom dia, dona. Bom dia. E prestando serviços ecológicos de grande valia para o meio ambiente rural. Ainda está em tempo, não é isso? Dos universitários, não sei se aqui tem, deve ter, né? Assim, Bahia até. E os profissionais se deslocarem para a zona rural para fazer esse trabalho de sensibilização, dia de campo, demonstração grupal e visitação dessas áreas, trazer um grupo de produtores e consegue ônibus, micro-ônibus, e traz a moçada, os agricultores, filhos de agricultores, mulheres, homens, adultos, adolescentes, idosos, para conhecer por quê, para quê, como deve ser feito, e adotar essa proposta do quebra-vento e da cerca viva através de arbusto. Aqui nós estamos vendo que parede compacta que é formada pela cerca viva. Olha a extensão da cerca viva, graças a Deus. E aqui nós temos a propriedade que necessita. Ao invés de você construir cerca ou muro ao redor da sede da sua fazenda, cerque a sede da sua fazenda com essa proposta de cerca viva aqui. Aqui que vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Tanquinho, Zona Rural, Feira de Santana, Bahia, dia 11 de agosto de 2023. Cerque a sua casa-sede com a cerca viva. Você vai ter um ar-condicionado natural, vai refrigerar o ar, criar umidade no microclima ao redor da sede da sua fazenda, e com cerca viva intercalada com árvores multifuncionais, você vai diminuir ou não vai precisar usar ar-condicionado na sede da sua fazenda, que é um contraste. Ao invés de muro, cerca viva, né? Graças a Deus. E a gente observa, infelizmente, no Brasil, algumas cidades que têm essa topografia aqui, que quando chove, é correnteza em plena rua, parecendo rio, a água da chuva não tem onde infiltrar. Não existe uma infraestrutura vegetal como esta aqui, e os carros são arrastados. A gente vê em São Paulo, a gente vê ali no Vale do Jequiriçá, as casas sendo derrubadas e eletrodomésticos sendo destruído, um prejuízo terrível, as pessoas com a mão na cabeça, gritando, clamando no desespero a Deus, e pessoas morrendo por causa de enchente na zona urbana. E o artigo 225 da Constituição Brasileira é ignorado, não é divulgado, é subestimado por conta de políticas públicas que são alienadas quanto à questão intelectual, científica, ecológica,
E aí as pessoas vão ficando cada vez mais parlamentares, o poder judiciário, executivo, legislativo, eles ficam vítima do analfabetismo ecológico. Então é necessário ter um trabalho de alfabetização ecológica em vários quadrantes da sociedade brasileira para que se chegue a esse patamar aqui que nós vemos, a esse projeto de ocupação ambiental da zona urbana com ordenamento territorial e ecológica. Olha o fundo daquela casa e olha a qualidade de uma casa com uma alta infraestrutura. E essa ilha de árvores que está nas proximidades da curva, né, do asfalto. Então as águas da chuva já vão ser interceptadas lá, ó, pelas copas das árvores, que até chegar no solo vai ter que percorrer essa altura imensa, ó, de cima a baixo, vem devagarzinho, devagarzinho até infiltrar no solo, que por sua vez tem um sistema radicular profundo das árvores e que vai colocar as águas da chuva nas partes mais profundas do solo, abastecendo ou reabastecendo os lençóis freáticos. Olha essa casa, onde ela está. Está ali na sua integridade, bem conservada, e diminui o consumo de energia elétrica, porque uma casa dessa não há necessidade de ligar ar-condicionado. Se ligar, porque o ar-condicionado que eles usam aqui nas casas é central de refrigeração, mas não há necessidade. Não há necessidade dessas casas aqui estar usando central de ar, de refrigeração. Olha onde ela está. Olha aí embaixo, eles ainda plantam, fazem um plantio de gramínea, um anel de gramínea circulando o solo e as árvores. Está aqui, é isso? Para evitar a danificação do sistema radicular destas árvores. Quando não, eles fazem essa prática aqui, ó. Eles varrem as canaletas que estão sendo obstruídas com folhas das árvores, colocam no vasilhame. Eu passei aqui, a dona dessa casa estava fazendo isso. Passei com a Socorro outro dia, e junta aqui, ó. Aqui para concluir a decomposição e cobrir esse solo. Eles estão cobrindo. Esse solo aqui estava descoberto, essa rampa. Trouxeram todo o material já decomposto e espalharam nessa rampa para evitar a erosão laminar. E aqui, ó, já é uma prática de contenção de erosão laminar, porque a erosão laminar, olha, vejam bem, com toda essa cobertura vegetal, esse solo está sofrendo efeito da erosão laminar. Agora imagine, hein? Mas eles já estão provando que tem realmente conhecimento de manejo de solo na zona urbana. E isso aqui, ou seja, qualquer proprietário de qualquer residência dessas, se tiver a oportunidade de possuir uma propriedade rural, vai dar aula de manejo de solo, né? Porque a gente não pode garantir, mas talvez eles não tenham. Quem tem casa aqui não tem sítio, não tem fazenda, mas vocês viram o manejo do solo. Aqui é essa ilha e a rua prossegue com esse mesmo manejo de solo. Aqui não é gramínea, é uma espécie herbácea de folha larga. Mas agora imagine, tem arbusto, tem árvores e eles ainda plantam gramíneas, formando esse cordão aqui, ó. Vocês estão vendo? Nós estamos vendo? Para evitar o impacto de água da chuva sobre o solo, para evitar a perda de água. E lá no fundo a gente observa
o acúmulo de biomassa seca que vai passar pelo processo de reciclagem. Aqui nós temos um arbusto, deve ser da família da goiabeira, e entre a calha e as árvores sempre a gente observa gramados. Quando não, as árvores estão sempre livres de blindagem por conta de calçada, e debaixo das árvores eles têm o cuidado também de manter o solo sempre coberto, ajudando a natureza a conservar o solo coberto. Tem uma senhora ali que está fazendo a poda controlada de arbustos, e ela está ali, a proprietária da casa. Nós estamos vendo aqui, ela está garantindo a manutenção dessas áreas, porque a fiscalização está aqui, aparece, e quando vem notifica os proprietários que não estão fazendo a manutenção. Tá lá, ela tá ali fazendo a manutenção da área, graças a Deus. As residências que estão mais na parte superior, calçada mínima, olha aí, calçada mínima. Eles fazem o contorno da grama, esse contorno aqui, ó, que nós estamos vendo, com uma máquina elétrica que tem um disco que corta a grama entre a grama e a calha, para permitir que a água infiltre no solo. Quando a água desce do céu, que cai sobre a grama, infiltra no solo e escorre. O que escorrer, a calha faz uma muralha que impede o excesso de água escorrer nas próprias calhas. Aí vai infiltrar, a água vai infiltrar no solo. Então tá lá, ó, por trás daquela casa nós temos quebra-vento formado por árvores. Olha a incidência de sombra nesta casa, ó. O sol já se pondo, começando a se pôr, e a casa não fica totalmente sombreada. Ela recebe sombra de manhã e luz quando o sol vai começando a ficar no centro, né, do céu, como se diz, o sol a pino, meio-dia. Mas a gente não vê parede de casa aqui mofada por conta de excesso de umidade. Então esse é o critério de ordenamento ou ordenação territorial. Isso existe na internet, muitos textos. A extensão rural, infelizmente, o governo brasileiro não está investindo nessas questões como deveria. É claro que tem suas exceções, né? A gente vê ali Belém, a capital das mangueiras, Maringá, na zona urbana, tem essa preocupação de manter áreas, parques, jardins e ruas arborizadas. Infelizmente, na região de Maringá, a zona rural, a gente chega e a vista aérea é solo descoberto, ocupado com soja, excesso da sojicultura. E eles deveriam fazer esse mesmo critério para cultivar soja. Talhões de árvores intercalado com cultivo de soja. E já existe esse experimento no Brasil, o resultado que eu já vi, texto, já li, graças a Deus, mas só que existe uma predominância da bancada ruralista que infelizmente são analfabetos, ecologicamente falando, e aí o que vem a acontecer
é que somente o cuidado com o meio ambiente na zona urbana não vai resolver. Aqui existe esse mesmo zelo pelas questões ambientais, tanto na zona rural como na zona urbana. É o mesmo padrão. Eu cheguei e fiquei admirado, porque eu passo aqui, às vezes, e fico olhando as pessoas, proprietários de casa, eles fazendo manejo ecológico e de uma forma consensual, é consensual. Então existe uma harmonia. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Macapá, Amapá, 28 de fevereiro de 2023. As questões de enchentes na zona urbana, uma das causas é o lixo doméstico. E em agosto de 2010 foi promulgada a lei de número 12.305 no nosso país, que trata, abre aspas, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, fecha aspas. É necessário entender que as questões ambientais no nosso país não vai depender só dos bilhões de dólares que as nações vão doar para o nosso país. Nós temos uma moeda mais forte que se chama capital social, ou seja, cada ser humano inserido no contexto social brasileiro deve ser sensibilizado e envolvido com a educação ambiental, alfabetização ecológica. E aí cada ser humano torna-se um capital social que vai perpetuar através das gerações toda a inserção da sociedade se sentindo pertencente à resolução das questões ambientais. Então nós vemos aqui a questão do lixo. É necessário o poder público, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, os órgãos de educação, os IFE, as universidades que têm curso técnico de meio ambiente ou de nível superior, sensibilizar através de estágios de vivência permanente a sociedade, as comunidades das ruas, para se criar o que se chama de conselhos comunitários permanentes. E a questão de deslizamento, de encosta do nosso país, isso precisa ser resolvido de uma forma a curto, médio e longo prazo, porque a Constituição brasileira tem o artigo 225, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São 35 anos que esse artigo existe. Muitos brasileiros, isso a gente pode falar sem errar, a maioria não conhece que existe esse artigo. Então é necessário que haja uma participação coletiva de todos os atores da nossa sociedade brasileira, principalmente trabalhando com a valorização, a inserção do capital social na reconstrução e recuperação de ambientes degradados no nosso país. E o agronegócio precisa ser inspirado nos princípios ecológicos e agroecológicos, intercalar áreas de soja, de outras culturas, com um componente arbóreo, independente de existir as reservas legais, porque todo o clima brasileiro está sendo desmontado, desestabilizado por ações
nossas, antrópicas, que são ações de todos os setores da nossa sociedade. Não é somente a preocupação em alocar recursos, bilhões de dólares do exterior, que vai resolver esse problema. O capital melhor que nós temos é o capital social. É uma sociedade que é trabalhada com educação ambiental, principalmente as crianças, os jovens, adolescentes, e trabalhar com a readequação de cidades tradicionais às propostas de cidades sustentáveis. A arborização das ruas, porque infelizmente no nosso país é muito deficiente a estrutura de umidificadores na zona urbana, e a zona rural já está adquirindo um perfil urbano. Existem muitas sedes de fazenda que o acesso é pavimentado e amurado. Ao invés de se utilizar árvores, o componente arbóreo diversificado, multifuncional, essas propriedades rurais estão sendo adaptadas a usar o muro feito de alvenaria para proteger as entradas das casas, sedes. Não há necessidade de se trabalhar com o manejo ambiental agrícola, que é uma proposta do Primavera, o manejo ecológico do solo tropical, que é uma proposta da afinada Ana Primavera, e o trabalho de manejo do solo na zona rural deve ser pautado também no manejo do solo com a proposta agroecológica, Manual do Solo Vivo, que é um livro que foi produzido pela finada Ana Maria Primavera. E a necessidade de se procurar se inteirar acerca daquele trabalho que o Capó Bianco fez, que é a biodiversidade na Amazônia brasileira. São diversos os livros, e trabalhar junto com as comunidades tradicionais, o Encontro Nacional de Agroecologia, a Articulação Nacional de Agroecologia, a Agricultura Sintrópica, que é do... Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus estou aqui na cidade de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, registrando a maneira como os norte-americanos fazem a coleta do lixo. Esse lixo doméstico é feito a coleta seletiva. Eles utilizam 2 recipientes. Esse aqui é usado para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. Ele tem 2 rodas na parte inferior, que facilita o transporte do lixo. E o outro recipiente, ele tem o mesmo padrão, só que é colocado o lixo que não pode ser reciclado. Aqui a gente observa na rua como os norte-americanos são criteriosos quanto à manutenção das vias urbanas limpas. Eles não jogam lixo no chão, e o gramado é conservado, sempre é feita a poda. Se ultrapassar o limite que eles têm aqui, o vizinho já dá queixa e a fiscalização bate na porta do morador para poder fazer o corte da grama. E devido à própria
panorâmica da região, nós percebemos que existe uma boa diversidade de árvores frondosas. As casas ficam, a maioria delas, sob a árvore, como essa casa aqui, ó, que aparece na frente. Ela está debaixo de árvores. A vizinha também. E aqui observamos a casa da minha filha Rebeca, que não é diferente. O quintal é repleto de árvores. Essas árvores variam a idade de 70, 80, 40, 50 anos. E as pessoas, a gente observa que, devido também ao baixo índice de poluição sonora, isso é garantido pelas árvores, as pessoas têm um comportamento mais cordato, devido à própria proposta de urbanização. A gente observa que as casas ficam bastante distantes uma da outra, não há concentração de casas por metro quadrado, né? Você fica em torno de 15, 20 metros distante uma da outra. As casas são bastante recuadas, como a gente observa nessa aqui, ó. É bastante recuada. E também ontem houve uma precipitação aqui de chuva, né? Graças a Deus, e a gente observou que a infiltração da água da chuva é bem controlada e a gente não vê formação de águas pluviais no asfalto, devido à infiltração coordenada das águas da chuva no solo. As árvores fazem a captação da chuva, a interceptação, e aí facilita a infiltração da água no solo. Graças a Deus. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, mostrando o recipiente para a coleta seletiva do lixo. Aqui é colocado lixo metálico, papel, papelão, plástico e vidro. Uma vez na semana a empresa passa aqui e faz a coleta seletiva do lixo. Graças a Deus. A coleta seletiva do lixo aqui em Lawrenceville, na Geórgia. Graças a Deus. Lawrenceville, 19 de setembro de 2022, coleta do lixo. Macapá, Amapá, dia 21 de março de 2023. Chuva regular. No período chuvoso aqui de Macapá, graças a Deus, a região norte tem dois períodos distintos, que é o período seco e o período chuvoso. Observamos um regime pluviométrico que cai na cidade. E aqui nós temos piso impermeabilizado, onde a água
não pode se infiltrar no solo urbano. Se tivéssemos essa calçada intercalada com grama, essa água que está sobre a calçada, ela estaria se infiltrando no solo urbano, evitando o acúmulo de água nas ruas e, consequentemente, promovendo a falta de segurança na saúde pública, porque esta água ela é drenada para a rua, para a calçada, para o asfalto, e com isso nós temos diversas poças d'água que trazem mal-estar e desconforto para a população. Essa calçada ela contribui para formar as correntezas de águas da chuva na zona urbana. Nós observamos que essas infraestruturas devem ter um sistema de captação de água da chuva através de bicas, cisternas, para minimizar o volume de água disponível das chuvas na zona urbana. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Esse trabalho deve ser um trabalho a curto, médio e longo prazo. Trabalho de formiguinha, como diz, né? É a linguagem mais popular, aonde não vai ser tão rápido a sociedade brasileira reverter a crise socioambiental. Muitos daqui de Macapá até têm suas razões, se gloriam porque o estado do Macapá, no Brasil, na região norte, é quem menos desmata. Graças a Deus por isso. E nós devemos preservar o ecossistema, e o governo municipal, estadual e federal deve ter um aparato de assistência técnica e extensão rural, que é até voltada para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, para o médio e grande produtor rural, trabalhando com alfabetização ecológica e com pesquisa em agroecologia, para se ter uma agricultura, uma pecuária de menos impacto ambiental. Não é só preservar os ecossistemas, mas aqui a gente precisa entender algo. A vegetação do entorno é necessário se preservar mata virgem, ecossistema. No entanto, a zona urbana de Macapá, o microclima, ou seja, o clima local, está desconfigurado, aonde as pessoas andam aqui de sol com guarda-chuva, sombrinha. Isso é por falta de arborização na cidade. A mata do entorno de Macapá, de ecossistema, é claro que precisa ser preservada, mas só que tem uma coisa: o volume de mata, de área com mata no entorno de Macapá, não vai reverter a formação de vendaval que já está tendo aqui na cidade, nem tampouco vai reduzir as altas temperaturas na zona urbana de Macapá, por conta de muito asfalto, muita calçada, muito solo impermeabilizado. E nós aprendemos, graças a Deus, quando estudamos, já no fundamental, que era o ginásio antigamente, que superfícies escuras têm a capacidade de receber
a incidência da luz solar e aumentar o calor, liberando a luz do sol num estado de mais calor. E existem muitas casas, infraestrutura aqui em Macapá que são pintadas da cor escura, e isso agrava o aumento da temperatura do microclima. E a falta de quebra-vento, aonde existia a mata ciliar antes de se ocupar à frente do rio Amazonas, aqui na zona urbana, a falta desse quebra-vento natural, o homem veio, calçou, fez o cais, construiu asfalto e infraestrutura. E ali perto da fortaleza não existe um quebra-vento formado por o componente arbóreo diversificado. O vento, quando se desloca do rio Amazonas, que adentra o continente, ele encontra a área que era de mata ciliar descoberta, muito calor nas calçadas, no asfalto, ele perde a umidade e ele esquenta e ele aumenta a velocidade, o que provoca, infelizmente, os vendavais. E pelo nível da cidade de Macapá em relação ao rio Amazonas, a tendência é agravar, é aumentar esse problema de vendaval. Então é necessário que se revegete a frente de Macapá, quebra-vento arbóreo com uma equipe técnica que conheça realmente a maneira científica de se implantar esses quebra-ventos, e aliado a isso fazer a arborização da cidade, coleta seletiva do lixo, reciclagem do lixo. E a Secretaria de Agricultura dos municípios do estado de Macapá, eles devem assumir plenamente o compromisso de trabalhar com o artigo 225 da Carta Magna do Brasil, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o artigo 225. Divulgar esse artigo e envolver todos os estratos da sociedade. E o capital social, graças a Deus, tem muita perspectiva de realmente reverter o problema socioambiental e socioeconômico no nosso país, não só aqui em Macapá. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Amém. Solo impermeabilizado com calçada, a água não tem como infiltrar no solo urbano. Eis aí como há formação de poças d'água no asfalto na zona urbana. Que nós estamos em Macapá, Amapá, dia 21 de março de 2023. Macapá, Amapá, dia 24 de março de 2023. Na zona urbana, aqui nós temos uma vivência de calçada mínima na zona urbana, calçada intercalada com gramado. Deve ser essa a proposta para se colocar em prática na zona urbana, pois as águas das chuvas infiltram nesse solo que está gramado e evita o excesso de água livre na zona urbana. Consequentemente, se evita as enchentes. Esses acessos devem ser
feito a colocação dessas placas de cimento intercalado com grama. E aqui a gente observa como é interessante se fazer esse manejo na zona rural e também na zona urbana. Essa brita deve-se evitar colocar essa brita, porque ela esquenta e traz estresse para os vegetais. Ao invés de brita, planta-se o amendoim forrageiro. Ao invés de brita, amendoim forrageiro. E não é uma questão de beleza nem estética, nem só estratégia de paisagismo. Essa calçada intercalada na zona urbana é necessária para se evitar as enchentes. Evitando-se as enchentes na zona urbana, vai se evitar a morte de vidas humanas e o prejuízo que é causado, o prejuízo material. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Macapá, Amapá, 24 de março de 2023. É necessário dar sequência todas as calçadas das ruas, das avenidas, lado direito e esquerdo, deve ter essa proposta intercalando o gramado com calçada, e nós vamos ter um ciclo da água mais longo e vai se evitar o excesso de calor na zona urbana ou na zona rural. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Macapá, Amapá, dia 24 de março de 2023. Estamos fazendo um registro de utilização de arbustos para se fazer cerca viva, diminuindo a temperatura ambiente na zona urbana. E aqui é uma alternativa adequada, graças a Deus. Lá em Goiás, em Goiânia, aquela turma gosta muito de usar essa espécie, que é plantada e ela vai se aderindo à superfície, muro, e aqui ela está se desenvolvendo e fechando. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos. Muito solo impermeabilizado na zona urbana, muita calçada, sem arborização, muito asfalto, muitas calçadas, sem arborização. Eis uma das razões de se formarem os vendavais na zona urbana, as enchentes na zona urbana, porque solo impermeabilizado não há como as águas das chuvas se infiltrarem e haver o curso normal do ciclo da água no meio ambiente ou na natureza. Esse é um panorama que é a média, infelizmente, no território brasileiro, e somente com a popularização da ecologia e a divulgação do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é que vai formar o capital social, que é a grande moeda
para reverter a crise socioambiental e socioeconômica no nosso país. E ali nós temos um laboratório natural, uma escola natural de revegetação da zona urbana. Nós estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 23 de fevereiro de dia 28 de fevereiro de 2023, uma espécie endêmica da região norte, o açaí, Euterpe oleracea, aonde o proprietário deste terreno resolveu implantar mudas, mas a calçada aqui, ó, é necessário que haja nesta rua a arborização. Foi justamente nesta rua que em julho do ano passado houve um vendaval muito forte, e esse excesso de calor que é gerado durante o dia, horário de maior insolação, é que gera a formação de ar quente e seco que se desloca com mais rapidez, impulsionando as nuvens para as partes mais altas da atmosfera, dissipando tais nuvens e reduzindo a oferta de precipitação pluviométrica. Do contrário, a formação de torós, tempestades em função do excesso de calor, raios, o que provoca as enchentes na zona urbana, associado a lixo que é jogado nas artérias e a falta de educação ambiental. Ficamos aqui com o Salmo de número 127, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos.